Fiz até uma entradinha triunfal neste momento, ouvindo a minha música preferida do momento. Sejam bem-vindos à semana At Home do Ed Brasil, Make Move e Lume. Antes de mais nada, eu tô fazendo isso tudo sozinho, tá? Então deixa eu só conferir aqui. Desliguei a caixinha? Desliguei. Tá. Tô conferindo, ver se eu tô olhando pra telinha aqui do lado, ver se tá tudo certo. Tudo certo, gravando agora eu viro pra lá, porque senão eu vou ficar olhando só pra minha tela. E é isso. Sejam bem-vindos à semana At Home do Ed Brasil, Make Move e Lume. Eu sou o Bruno, tenho 26 anos, sou fotógrafo e há 10 anos atrás eu criei junto com meu irmão a Voe, que hoje é uma empresa focada em foto e vídeo de casamento. 10 anos é bastante tempo, né? E eu tive que me descobrir muita coisa, assim. Eu fui me descobrindo com o tempo, né? Eu não tive um momento de escolher, agora eu vou ser fotógrafo, eu estou estudando fotografia e para virar fotógrafo. Não. Eu tinha o meu irmão, né? Nessa época, ainda tenho até hoje, graças a Deus. E ele tinha uma câmera, e essa câmera era super simples e tal, mas eu peguei essa câmera um dia e fiz umas fotos de uma prima com um filho dela e postei no Orkut. Na época do Orkut já coloquei o logo Bruno Darós Fotografia. Nesse dia eu já estava me tornando fotógrafo, porque a partir dali outras pessoas começaram a pedir orçamento e eu fiquei, cara, o que eu tenho que fazer? Né? Tipo, agora eu tenho um negócio, será? Talvez sim. E aí meu irmão começou a me ajudar. E nesse processo de ele me ajudar, a gente chegou um momento onde a gente decidiu criar então o nome Voe e ter uma empresa de irmãos, sócios e que graças a Deus completou neste ano 10 anos. E é tempo pra caramba. Então, como eu tava falando, eu tive que me descobrir, sabe? Eu não tive nenhuma escolha. Eu fui me descobrindo fotógrafo, eu fui me descobrindo criativo, empreendedor, comunicativo, expressivo. Nesse meio tempo eu me descobri namorado, depois solteiro, e aí me descobri baladeiro, me descobri muito engraçado. Então foi uma coisa que eu fui crescendo enquanto a Voe ia crescendo junto. Então o Bruno ia saindo da adolescência, eu tinha 15 anos quando eu comecei, ia me tornando ali um jovencito, e esse jovencito ia tendo uma empresa que ia amadurecendo conforme ele ia amadurecendo. E todo jovencito tem seus momentos de rebeldia, né, de não saber o que quer e tudo mais, e eu passei por tudo isso estando com a Voe. Mas a minha última descoberta desses 10 anos foi que eu descobri, ou melhor, eu me descobri artista. E nesse processo de me descobrir artista, eu tive que aceitar várias coisas, tive que passar por várias aceitações. Eu tive que aceitar que eu tenho uma criança dentro de mim e que essa criança pede por respostas, ela é curiosa, ela gosta de aprender. Eu tive que aceitar a minha sensibilidade, o quanto quando eu tô na minha versão mais sensível, tudo ganha força. Eu tive que aceitar as minhas inseguranças enquanto homem que sente. Entender que eu posso sim chorar e que talvez seja isso que me torne um homem por inteiro. Eu tive que aceitar o quanto eu amo me expressar, o quanto eu preciso me expressar, que se eu não me expresso eu fico sufocado, eu fico agoniado, eu fico bloqueado, isso me angustia, tá certo? Me angustia? Talvez sim. Isso me deixa angustiado e eu tive que aceitar me envolver de novo em um relacionamento amoroso, perceber o quanto uma relação a dois é o que me inspira, é o que me faz aprender muita coisa. E eu tive que aceitar que a fotografia está em tudo que eu faço, porque são 10 anos olhando através da fotografia. E tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi, torna quem eu sou hoje. E essa palestra nada mais é do que uma contagem de história de tudo que eu passei no meio dessas aceitações. Uma contagem de histórias eu acho que está errado, mas é uma contação de histórias de coisas que eu passei, como que eu estava antes dessas aceitações, como que eu estava durante essas aceitações e como que eu estou agora. E aí, pra gente começar, eu queria trazer uma reflexão, ou um pensamento, ou uma pergunta, e não importa se você é solteiro, se você é casada, se você tá num relacionamento amoroso ou não, mas eu queria saber como que você lida com o assunto relacionamento amoroso. Como que você se sente hoje, agora, com o assunto relacionamento amoroso. Não precisa ter medo da resposta, porque a sinceridade às vezes dói, mas é bastante importante para a nossa evolução. E eu tô trazendo essa reflexão logo no começo porque eu quero que fique muito claro aqui nesse tempo que eu tô conversando com vocês
que não tem como a gente ter um restaurante de comida saudável, sendo que a gente come no McDonald's todos os dias. Bruno, eu não entendi, tá confuso. Não adianta você trabalhar com casais, sendo que a sua relação com uma vida afetiva é uma bosta. Se você está completamente insatisfeito, se você está triste, se você está frustrado. E eu falo isso porque tudo que a gente faz enquanto artista, enquanto fotógrafo, é reflexo da nossa vida, de quem a gente é. E não tem mais essa de vida pessoal, vida profissional, coisas separadas. Não, é tudo junto, é tudo sobre quem você é. E eu não tô falando que, então se é tudo junto, eu posso levar os problemas de trabalho para minha casa, ou eu posso passar dos níveis de intimidade com o meu cliente. Não, não é sobre isso. É sobre a gente entender que a nossa vida pessoal interfere ou impacta a nossa vida profissional. Porque é tudo sobre a gente, é tudo sobre quem a gente é. E nós que somos artistas, fotógrafos, temos um trabalho que reflete quem a gente é. É sobre o nosso cliente? Com certeza é sobre o nosso cliente, mas fala muito da gente também. E como que eu vou estar fotografando um casal, sentindo o que aquele casal sente, se por dentro eu estou extremamente frustrado, extremamente chateado, extremamente irritado com este assunto? A mesma coisa também pode se aplicar para quem fotografa criança, por exemplo. Se eu não estou bem resolvido com a minha criança interior, que todo mundo tem suas feridas, seus traumas, suas angústias, todo mundo foi podado, reprimido quando era criança. Se eu não estou bem resolvido com isso, se eu não olho para isso, eu deixo de dar o meu melhor a fotografar uma criança. Então, dito isso, eu queria contar para vocês que a Voe, ela esteve muito perto do fim. Sim, a Voe tinha um prazo de validade. E esse prazo de validade possivelmente seria 2021. A gente não tinha definido a data exata, mas acredito que 2021 seriam os últimos casamentos, os últimos trabalhos que a Voe faria. A gente já tinha conversado sobre isso. E você deve estar se perguntando por quê. Sendo que a gente estava tão bem, né? A gente estava fotografando pessoas famosas, casamentos de pessoas bem-sucedidas, casamentos incríveis, fazendo trabalhos maravilhosos, todo mundo aplaudindo o que a gente fazia, palestrando no Ed Brasil e tudo mais. Só que a resposta é mais simples do que parece e eu já falei aqui. Eu estava comendo McDonald's todos os dias enquanto eu tinha um restaurante de comida saudável. Eu estava completamente insatisfeito com o assunto vida amorosa, com a minha vida afetiva, com os meus relacionamentos, enquanto eu fotografava casais. E aí veio a pandemia, meus amigos. A pandemia. E a Voe era um projeto com prazo de fim, logo depois do começo da pandemia. Um projeto que por muito tempo veio com a intenção de satisfazer o meu ego. Então, já que as pessoas me elogiavam muito, isso me engrandecia. E justamente por isso eu percebi que eu estava sempre fazendo ou agindo ou tendo escolhas com base no que vinha de fora. Eu estava escolhendo e fazendo de fora para dentro, quando na verdade eu deveria fazer de dentro para fora. E há 1 ano e meio eu comecei a cuidar do relacionamento mais importante da minha vida, que é o relacionamento com quem olha no espelho todos os dias, com o Bruninho. Eu me olhei pro espelho, me olhei no espelho e falei, vamos mudar, né? Vamos mudar. Eu vou contar depois um pouquinho mais sobre isso. Mas a partir do momento que eu via um novo Bruno ganhando vida, muito mais forte, mais feliz, ainda mais sensível, ainda mais expressivo, ainda mais tranquilo não, tranquilo, porque antes eu não era tranquilo, eu via que aquilo me bastava, assim, sabe? Eu ia me sentindo forte, eu ia me sentindo feliz, mas ainda assim eu queria dividir isso com alguém. E nessa pandemia teve gente que aprendeu novos dotes, né? Desenvolveu novas habilidades. Teve gente que empreendeu, eu também empreendi, abrindo um parênteses. Eu abri uma empresa junto com a minha família de assinatura de produtos orgânicos, mas já fecha parênteses, que isso é uma outra história, mas também empreendi. E voltei para casa, né? Eu morava em São Paulo, eu, meu irmão e a Dani, que é a minha cunhada, namorada do Diego, esposa, né? Já tá lá morando junto. Então, nós 3 morávamos juntos em São Paulo. Nesse momento a gente voltou para Santa Catarina, que é da onde a gente sempre foi. E teve também o maior feito da quarentena, que foi que eu comecei a namorar.
Aí você deve estar pensando, seu filho da mãe furou a quarentena. Pois é, furei a quarentena. Mas a história é mais importante do que parece. E a Érica, que é minha namorada, além de atriz, ela é professora de português e literatura. E ela me apresentou e fez eu me apaixonar pelo Pequeno Príncipe. E é com base nesse livro que eu vou trazer os aprendizados dessa nossa conversa aqui. E o primeiro deles é o seguinte, deixa eu consultar, né? Porque também não sou obrigado a decorar tudo. Se tu choras por ter perdido o sol, as lágrimas te impedirão de ver as estrelas. E aí, sempre me fizeram acreditar que um homem não pode chorar ou não pode ser sensível demais. Isso desde a época do colégio, assim, enquanto eu fazia teatro ao invés de jogar bola, por exemplo. E aí eu mal tinha amigos meninos, porque eu era visto frágil demais, se é que vocês me entendem. E nesse processo eu fui crescendo com muita insegurança e tendo que ignorar a minha sensibilidade, o meu desejo pela expressão, a minha criança de fato, para me enquadrar, para ser aceito, para me sentir pertencido naqueles lugares, para ter a sensação de pertencimento naqueles lugares. E isso me gerou então várias inseguranças. Eu me sentia completamente fraco até para me envolver num relacionamento amoroso. E aí, ao mesmo tempo, também ignorando essa relação comigo mesmo, né? E principalmente com a Voe. Então, a Voe tinha prazo de fim por uma lista interminável de motivos, tinha um fardo, tinha um peso, mas a grande verdade é que eu não sabia quem eu era. E automaticamente, as pessoas também não sabiam o que a Voe era. E a Voe começou a ser um depósito de várias ideias vagas. Foi uma loucura porque a gente fazia desde paródia de Trem-Bala, da música Trem-Bala, até linha de quadros, de pôsteres com frases e tal. E as pessoas olhavam às vezes e falavam, tá, a Voe faz o quê? A Voe é youtuber, a Voe é blogger, a Voe vocês ainda são fotógrafos? Porque como eu não sabia quem eu era, a Voe, que é a minha empresa, é reflexo de quem eu sou. E eu tava negando esse contato comigo, essa relação comigo, automaticamente com a Voe também, porque a Voe refletia quem eu era. Um outro exemplo é de que quando o meu primeiro namoro chegou ao fim, eu me sentia um fracassado, assim, eu me sentia mais inseguro, mais impotente, mais fraco, era como se eu nunca mais fosse conseguir me envolver num outro relacionamento, isso perdurou por anos depois. E é muito doido, né? Porque eu passei a deixar de enxergar todas as possibilidades que tinha na minha frente, mas continuei vivendo naquele piloto automático, né? E continuei vivendo naquele piloto automático que me fez ir pra festa e beber e ter relações vazias e, sabe, tipo, trazendo coisas externas pra preencher esse buraco, esse vazio, uma falsa felicidade. Então queria me mostrar bem pras pessoas enquanto por dentro eu tava destruído e tudo isso aconteceu e eu tava focando nisso tudo, né? E uma das coisas que eu mais aprendi é que a gente vive o que a gente foca, a gente pode viver o que a gente quer focar, o que a gente escolhe focar. Assim como a gente tem a câmera e a gente escolhe o que a gente vai focar na hora da foto, a vida também é assim. A gente foca o que a gente quer. Claro que nem sempre é fácil, nem sempre a gente tem consciência ou tá tão ligado e acordado pra ver isso na hora. Mas uma hora a gente... Uma hora não, quando a gente resolve sair desse piloto automático, né? Quando a gente escolhe falar, pera, tem alguma coisa errada, vamos olhar pra isso aqui, vamos virar o lado da moeda. A partir do momento que eu fiz isso, eu comecei a entender e ver o mundo de possibilidades na minha frente. Mas a mensagem só chega quando o ouvido tá pronto. E uma segunda lição que eu queria trazer do Pequeno Príncipe é que é bem mais difícil julgar a si mesmo do que julgar os outros. Se consegues fazer um bom julgamento de ti, és um verdadeiro sábio. Eu comecei a perceber que eu tinha esse vazio, né, essa infelicidade que eu falei pra vocês. E eu comecei a buscar por respostas, sabe? Eu comecei a buscar por outras experiências. Eu comecei a querer ressignificar a minha história. Então, nesse momento,
eu já estava pesquisando algumas coisinhas sobre meditação, respiração, mas bem pouca coisa. A minha mudança mesmo, a minha virada de chave aconteceu quando o meu corpo e a minha mente, eles deram uma bugada, assim. Eles colapsaram juntos e eu tive uma crise de pânico. E essa crise de pânico fez com que eu olhasse para toda essa história e entendesse que sim, tem dois lados da moeda. Eu posso fazer duas coisas com essa crise de pânico que eu tive. Eu paralisei, eu fiquei mal, eu percebi, né? A primeira coisa eu percebi, eu tô fazendo alguma coisa errada, tem alguma coisa errada. E aí eu olho, tenho dois caminhos a partir de agora. Eu posso viver isso e sofrer por isso, e me sentir um merda, um bosta por isso, ou eu posso olhar para essa situação como um alerta e entender o que eu preciso mudar. E nesse momento eu percebi que eu estava alimentando o meu corpo com veneno todos os dias. Não só veneno de comida, mas muitas coisas. Desde quando eu ia pra uma festa, bebia e tudo mais, até quando eu tava em casa pensando merda e comendo Kit Kat, miojo, nuggets todos os dias, a todo momento. Eu não tô falando que eu não como mais Kit Kat, tá? Mas nesse momento, a primeira coisa que eu quis fazer foi começar a cuidar do meu corpo. E entender que eu não quero parecer só algo de vibes que vai falar assim, galera, meu corpo, meu templo, namastê. Não, mas é importante sim a gente entender que o nosso corpo é o principal instrumento, é o que vai nos levar para qualquer lugar e a gente precisa cuidar dele. E nesse momento eu comecei a cuidar do meu corpo. Eu comecei a me alimentar melhor, então eu comecei a tirar todas as porcarias que eu comia, só que não foi do dia pra noite, foi um processo. Primeiro eu tirei miojo, que eu comia todo dia, tirei miojo. Aí depois tirei nuggets, aí depois tirei o Kit Kat, que eu tava trabalhando, editando foto, tinha que sair de casa pra ir no mercado comprar Kit Kat, começava a me tremer, Kit Kat. Então eu comecei a tirar essas coisas, comecei a me exercitar aos poucos e comecei a dormir melhor. E nesse processo eu falei, nossa, tô me tornando uma pessoa mais produtiva, tô me tornando melhor, tô conseguindo fazer mais as coisas que eu queria. E aí comecei a dedicar mais tempo pro meu desenvolvimento pessoal também, pra me conhecer. Então eu comecei a respirar, fui pra retiro, imersão no meio da natureza, fui meditar, fui buscar coisas sobre espiritualidade, enfim, fui me conhecendo. E nesse processo de me conhecer, eu tive que olhar para todos os meus traumas, eu tive que olhar para todas as minhas inseguranças, eu tive que olhar para minha criança, eu tive que olhar para o assunto relacionamento amoroso, que eu não falava, e aí eu tinha uma amiga que ela percebia e ela começou a me perguntar e foram as primeiras vezes que eu falei sobre relacionamento amoroso. E aí quando eu falava era dolorido, era sofrido, era ruim, mas comecei a me sentir mais aliviado, sabe? De falar, de olhar pra isso, de ter mais consciência. E aí eu comecei a perceber que os meus comportamentos atuais tinham muita relação com coisas que eu tinha passado lá no meu passado, né? Tinha passado lá no meu passado. E se você acha que foi nesse momento que eu ressignifiquei a Voe e que eu decidi agora a Voe vai ser um sucesso, não foi. Porque eu ainda estava muito focado em pensar no que mais eu poderia fazer pra Voe. Então surgiram mais várias outras ideias do que fazer. A gente pode fazer um projeto X, a gente pode fazer um outro negócio e tal. E não estava pensando no porquê que eu estava fazendo. E aí o terceiro ensinamento do Pequeno Príncipe é que todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. E é verdade, quando a gente é criança a gente recebe vários bloqueios o tempo inteiro, então não faz isso, não faz aquilo, e a gente vai deixando a nossa criança de lado, a nossa criança que sonhava, a nossa criança que era expressiva, que gostava de desenhar, de escrever, de brincar, né? E nesse processo eu comecei a resgatar a minha criança. Então, quando eu olhei para minha criança, eu comecei a me perdoar por várias coisas. Então, se você parar para pensar e se perguntar agora, onde que está a sua criança? O que a sua criança gostava de fazer? O que a sua criança teria para te dizer se você encontrasse com ela hoje? E nesse processo eu comecei a brincar mais. Só que ainda eu estava muito no o que eu vou fazer, né? Então, como eu falei antes, eu comecei a criar vários outros projetos. Eu comecei a criar reality show de fotografia, que talvez alguns de vocês tenham assistido, o Reality Saturados, que eu apresentei junto com a Carly Marques. Eu comecei a criar curso de fotografia, de criatividade. Tava muito no o que eu vou fazer. Só que todas essas experiências foram extremamente importantes, eu adorei, mas
eu ainda estava focado numa coisa, no ego. Eu era muito vaidoso. Eu queria aplauso. Porque lembra que lá desde criança eu tinha que mudar para me sentir pertencido, para me pertencer nos lugares? Eu ainda estava nessa busca. Eu queria a aprovação das pessoas, eu queria aplauso, eu queria fazer o que as pessoas achavam legal, eu queria alimentar o meu ego, engrandecer o meu ego. E aí tem uma outra frase, uma outra lição aqui do Pequeno Príncipe, que é o que eu vou compartilhar agora, que é a seguinte: para os vaidosos, os outros homens são sempre admiradores. Eu estava focado em tudo isso que eu acabei de falar. No reconhecimento, no ego, nos aplausos. E eu fazia uma foto já pensando nisso. Será que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas vão me elogiar? Será que as pessoas vão me aplaudir? E por isso a voe tinha um prazo de fim. Por isso a voe ia acabar. E um outro ensinamento é que é preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se quiser conhecer as borboletas. Por que eu coloquei essa frase aqui? Porque a gente teve um grande problema nesse ano. Que foi o coronavírus, que foi o Covid, que foi a pandemia, que foi a quarentena, que foi o isolamento. Isso é um grande problema. Não adianta a gente negar e fingir que não. E no começo eu achei que não ia afetar a gente. A gente falava, coronavírus, beleza e tal. Aí que passou um mês, daí começou, a primeira noiva ligou. E falou, então, a gente acho que vai ter que transferir e tal. O casamento era tipo daqui 3 semanas. E aí a gente, cara, será que vai dar ruim? Daí a gente começou a pesquisar. E aí a gente começou a pesquisar e viu, nossa, tipo, o ramo de eventos vai ser um dos últimos a voltar e não sei o que. Daí a gente falou, caralho, vai pegar na gente sim. E é um problema. Só que um outro ensinamento que eu ganhei aí nesses últimos meses foi que problemas fazem parte da vida, por mais clichê que seja. Nossa, agora eu falei, você deve falar, nossa, sério? Sério que problema faz parte da vida? Sério. E são os problemas que tornam tudo mais interessante. Imagina se você fosse assistir um filme que do começo ao fim os personagens estão felizes, eles começam felizes, se amando, e eles vão viajar e fazem uma viagem maravilhosa, e eles voltam da viagem, eles vão trabalhar e estão felizes com o trabalho, estão felizes no seu relacionamento, com as crianças, e estão todos felizes, e aí o filme acabou. Vai ser um filme completamente sem graça, vai ser um filme completamente chato. E eu poderia trazer aqui, tipo, milhares de frases para representar isso. Tipo, tem aquela outra que é... Você tem que esperar a chuva para assistir o arco-íris. Mas tem uma que eu acho a mais pica, assim, a mais foda, que veio do Tony Robbins, que ele fala o seguinte: se você não tem um grande problema, você nunca será um grande herói. É importante a gente lembrar que a gente é capaz de criar a nossa vida. E nós não somos os gerenciadores das circunstâncias. E a gente precisa, para criar a nossa vida, estar aberto à mudança, que foi o que eu estive quando comecei a ressignificar tudo da minha vida. Quando olhei para a crise de pânico e falei, preciso mudar, eu me coloquei aberto. E a vida muda o tempo inteiro, a vida oscila o tempo inteiro. Tem dias que a gente vai estar bem, tem dias que a gente vai estar mal e tá tudo bem. Tem dias que a gente deseja uma coisa, tem dias que a gente deseja outra. Às vezes o que eu queria 1 ano atrás já não é mais o que eu quero agora e tá tudo bem. A vida é orgânica, a vida é cíclica. Se você olha para a natureza, uma árvore ou uma flor, ela nasce, ela cai os frutos, depois ela começa de novo. Então, assim, é o processo natural da vida. E no Pequeno Príncipe tem uma outra lição que diz que não se pode ir muito longe quando se segue sempre em linha reta. Quando a pandemia chegou, a gente estava numa posição confortável, a gente conseguiria ficar aí mais uns meses para frente sem necessariamente fechar casamento, a gente tinha caixa para conseguir nos manter nesses meses seguintes. Mesmo assim, a gente entendeu que morar em São Paulo já não era mais o que brilhava aos nossos olhos. E essa decisão de voltar para Santa Catarina foi a primeira decisão que eu fiz me desvencilhando completamente do ego. Porque eu tomei essa atitude, essa escolha, com base em mim, no que me fazia feliz. Porque se eu pensasse no que as pessoas iriam achar, provavelmente muitas pensaram, nossa, a voe tá tão bem, agora vai voltar para Santa Catarina, o que aconteceu lá em São Paulo? Ih, a pandemia veio, fracassaram, estão voltando, quer dizer que tá uma merda. Não, a gente escolheu voltar para São Paulo.
Tá, eu ia cortar, mas não vou. A gente escolheu voltar para Santa Catarina, porque já não era mais prioridade pra gente estar em São Paulo. No começo, era totalmente o deslumbre com o potencial do meu trabalho numa cidade grande, com a proximidade das pessoas famosas que a gente fotografava. E tudo isso me brilhava, me engrandecia, e eu falava, nossa, nunca mais eu vou voltar pra cidade pequena. Só que nesse meu processo, depois da crise de pânico e de todo o meu autoconhecimento, de tudo que eu passei, eu comecei a inverter as prioridades. Eu vi que isso já não me deixava mais completo. Você não vai se tornar a pessoa mais feliz do mundo quando tiver milhares de seguidores. Não é isso que vai te brilhar. Eu não vou me tornar o fotógrafo mais feliz do mundo quando eu estiver fotografando Sabrina Sato ou Bruna Marquezine. Eu tive vários momentos de buscar ressignificar tudo que eu fazia. Eu comecei a sentir muito mais prazer, por exemplo, em ir para a Amazônia e ficar 10 dias imersos numa comunidade ribeirinha, sem água, sem energia, sem água potável, sem energia elétrica, conhecendo as pessoas que moravam lá, que são vistas, quer dizer, que não são vistas, que são como invisíveis. E a cada história que eu conhecia, eu entendia o significado do meu trabalho. Entende como tudo foi ficando diferente? Eu fui retornando para o simples. E voltar para Santa Catarina veio completar total esse processo. De estar mais perto da minha família, de estar mais perto da natureza, de estar mais perto do que me faz bem. E eu fiz isso de uma forma tão feliz, tão leve, sabe? Eu nunca imaginei que eu iria abrir mão de São Paulo para mudar, para vir para Santa Catarina, de uma forma tão leve e tão feliz. Nesse momento eu pensei, putz, esse meu último ano tá valendo a pena. Tudo que eu tô descobrindo sobre mim tá me tornando uma pessoa melhor. Eu parei de olhar só pra frente. Comecei a olhar pro lado, comecei a olhar pra trás. Não tem nenhum problema se a gente der um passinho pra trás, se a gente der um passinho pro lado, porque fazendo isso a gente enxerga melhor o que tem pela frente. Que é um outro ensinamento do Pequeno Príncipe. Para enxergar claro, basta mudar a direção do olhar. Isso a gente pode trazer até para nossa profissão. Se eu estou só olhando para frente enquanto eu fotografo, né, ali bem na parte prática mesmo da fotografia, se eu estou olhando só para frente, eu deixo de ver alguma coisa extraordinária que está acontecendo do meu lado, que está acontecendo atrás de mim. Então a vida também se aplica para isso. Não posso olhar só para as minhas metas, para os meus objetivos, para onde eu quero chegar. Claro, isso é extremamente importante, a gente tem que ter. Mas está tudo bem eu parar, ter um momento de olhar para trás, de eu ver o que aconteceu lá, por que eu faço isso hoje, olhar pro lado, será que isso aqui não importa também? Só que pra gente começar a ter mais clareza, enxergar assim, né, tipo esse 360 e se permitir mudar, não é do dia pra noite, é um processo, requer paciência, a gente tem que ter calma, a gente quer tudo pra ontem, né, meu Deus, preciso pra agora, não é assim, é como se fosse um músculo que a gente precisa treinar todos os dias e tá aberto pra isso. Só que se eu pudesse fazer um pedido aqui, nesse tempo que a gente está conversando, é que, independente do que você estiver fazendo, você tem que ser a primeira pessoa que vai estar feliz enquanto está fazendo. A primeira pessoa que você tem que agradar é você mesmo. E nesse momento que eu comecei a dar mais valor, né, para os meus sentimentos, o que era realmente importante para mim, sem dar tanta opinião para os outros, eu falei, bom, já que eu tô me abrindo, né, para tanta coisa, por que não me abrir para novos relacionamentos, para novas oportunidades, né, de uma vida amorosa? E aí tem uma frasezinha aqui, que é o seguinte, do Pequeno Príncipe também. O amor é a única coisa que cresce à medida que se reparte. Eu cheguei em Criciúma, que é a cidade onde eu moro, em Santa Catarina, né, voltei, baixei o Tinder e no primeiro dia, match com uma artista. Eu olhei, tava escrito lá na bio, né? Mar, teatro, yoga e poesia. Deu match. Gostei do que eu tinha visto. Fui no Instagram, stalkeei tudo, vi frases, né, positivas de coisas que eu pensava, fotos praticando yoga, que eu já tava na vibes yoga, né, meditação e tal, respiração. Eu falei, nossa, praia, natureza, né? Eu também tava extremamente conectado com a natureza. Aí eu peguei e chamei, né, obviamente, mandei uma mensagem. Mandei o seguinte, dei match com uma artista. E ela respondeu, e eu com outro, né? Ali naquele momento eu abri o meu diário, que naquela época eu escrevia todos os dias no diário, eu tava contando muito sobre essa mudança, sobre todo o meu processo para ter consciência. Isso é uma outra dica paralela aqui, mas quanto mais você escreve, quanto mais você percebe o que você tá passando, isso vai te trazendo mais consciência.
e mais clareza sobre quem você é. Então eu escrevia tudo no meu diário. E no momento que a gente deu match, que eu mandei essa mensagem que ela me respondeu, eu escrevi no meu diário falando assim, caramba, dei match com uma artista. Eu mandei essa mensagem, dei match com uma artista e ela me respondeu e eu com outro, né? E aí, tipo, passou um dia, dois, ela não me respondia e eu tava completamente nervoso, agoniado, tipo, e eu escrevi no meu diário, caramba, ela não me respondeu ainda, meu Deus, o que que eu faço? Tava desesperado, eu queria muito que ela me respondesse pra que a gente começasse a conversar, né, mais, assim. Ela me respondeu só o day match com outro artista, e aí eu perguntei uma coisa e ela não respondeu mais. Mas depois ela apareceu, depois de 2 dias, e eu lembro que eu escrevi no meu diário assim, ó, ela demora pra me responder, não sei se isso é bom ou ruim. Porque eu era completamente ansioso, né? Era bom também eu lidar com essa espera de calma, não é tudo na tua hora, não é tudo no teu tempo. Se ela não respondeu, às vezes ela nem abriu o aplicativo ainda. Enfim, ela respondeu, a gente começou a conversar. Ficamos 2 meses conversando. E desde o primeiro dia ali que deu match, que eu já escrevi no diário, eu já sabia que ia ser algo mais profundo e intenso. Porque eu tava muito aberto e ela me permitiu ser aberto. Ela me permitiu ser quem eu era. Eu lembro que durante 2 meses, quando a gente só conversava pelo WhatsApp, e a gente conversava com muita vulnerabilidade, assim. A gente não tinha medo de ser imperfeito, então a gente falava sobre as nossas dores, sobre as nossas inseguranças. Eu tinha muito claro pra mim de que a pessoa que eu fosse me relacionar teria que saber quem eu era. E porque eu não tive isso, né, no outro relacionamento, eu passei anos sem saber quem eu era. E como é importante saber quem eu sou, mas mais do que isso, que a pessoa que esteja comigo saiba quem eu sou também. E aí eu contava sobre as minhas inseguranças, sobre os meus medos, sobre os meus traumas, e chorava, e aí mandava mensagem, né? Eu tenho 5 escorpiões no meu mapa, então, no meu mapa astral, e aí... mapa natal, né, que se fala. E aí, vocês imaginam o tanto de profundidade que eu tenho em mim. Então, quando eu mandava uma mensagem chorando pra ela, ela falava assim, e daí eu falava ao mesmo tempo, né? Nossa, olha o que eu tô falando, tipo, mano, que porra é essa? Aí ela falava, relaxa, pode ser quem tu é por inteiro. E aí quando ela falava pode ser quem tu é por inteiro, era como se eu tivesse me sentindo que eu posso ser quem eu sou, sabe? Que eu posso ser sensível, que eu posso ser expressivo, que eu posso estar conectado com a minha criança. Todas as coisas que eu tive que aceitar. Era como se na prática eu estivesse aceitando, colocando todas elas em prática e alguém na minha frente que conseguia aceitar e deixar isso aberto. De me deixar aberto, né? Pra ser quem eu era. E toda essa construção de vulnerabilidade me tornou ainda mais expressivo, me tornou ainda mais inspirado, me tornou ainda mais criativo. E quando a gente se viu pessoalmente, que daí sim, quebramos a quarentena, a gente já estava 2 meses se falando pelo WhatsApp. Quando a gente se viu pessoalmente foi essa troca já muito intensa de olhar, de abraço. Foi isso que aconteceu. E um beijinho. Porque eu tava muito predestinado a não superestimar o primeiro encontro, mas superestimar a jornada. E eu entendia que aquele momento da nossa conexão ali inicial era muito importante pra gente se reconhecer. E aí eu tô falando um monte de coisa do meu relacionamento porque eu acho muito massa contar a minha história de relacionamento, mas eu tenho mais coisa pra falar, peraí. Deixa eu só ver aqui pra não esquecer, pra não perder, o match. Aqui. Tá. E aí, eu então comecei a me tornar ainda mais expressivo, mais inspirado, comecei a criar e manifestar coisas, eu escrevia textos pra ela, eu escrevi uma música depois do nosso primeiro rolê. A gente fez um rolê, eu escrevi uma música que inclusive está no meu Instagram, você pode acompanhar lá, tem o link na bio, acho que vai pro clipe, não sei, pro Spotify. É uma música que se chama Quintal, que é mais ou menos assim: que tal se sentar em meio ao nada e sentir tudo? Que tal ficar entre o sol e a lua? Que tal dançar em frente ao mar? Que tal sair pra desbravar o meu quintal? Enfim, comecei a me expressar. Comecei a me sentir extremamente apaixonado. E eu tava cativando um novo amor. E tem uma frase do Pequeno Príncipe que é: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. E nesse momento, eu tava no auge da minha paixão, escrevendo música, me declarando a todo momento, e a gente sentindo e percebendo o quanto aquilo tava sendo incrível pra gente, porque a gente tava se curando, a gente tava expandindo o amor entre a gente, mas com a gente mesmo também. Eu comecei a ter vontade de trabalhar com casais.
eu comecei a ter vontade de fazer com que outras pessoas pudessem sentir o que eu estava sentindo, porque pela primeira vez eu estava entendendo e sentindo o que era um amor a dois, um amor de uma vida afetiva, que antes eu nunca tinha percebido ou sentido sendo quem eu era sempre o Bruno mascarado, e dessa vez eu senti de verdade, e nesse momento eu comecei a querer que outros casais pudessem sentir isso. E aí, eu me engasgo às vezes, eu não tô forçando, eu juro. E aí, eu tava um dia conversando com uma amiga e eu tava falando pra ela, né? Eu já vinha falando, eu tô com muita vontade de trabalhar com casais e de fazer com que as pessoas sintam, né? Isso que eu tô sentindo e tal, como é bom, sabe? As pessoas tirarem essas cascas e viverem o amor sendo quem elas são, expandir o relacionamento. E aí um dia ela falou assim, e a Voê? Aí eu olhei pro lado e falei, caralho, eu trabalho com casais, eu trabalho há 10 anos com casais e eu não lembrava que eu trabalhava com casais. Eu tava com desejo de trabalhar com casais e eu não lembrava que eu tinha uma empresa que trabalhava com casais. Porque a Voê tava no prazo de fim, lembra? Eu não olhava mais pra Voê como uma alternativa. Olha só, a Voê tava do meu lado. Eu tava morrendo de desejo de falar com casais. Eu falo com casais na Voê, eu não lembrava. Isso só mostra o quão desconectado eu tava. Por muito tempo eu tive muito preocupado em atingir milhares de pessoas, em receber aplauso a cada foto. E eu esqueci que eu trabalhava com casais porque eu tava completamente insatisfeito com a minha vida amorosa. Entende que agora o que eu falei lá no começo começa a fazer sentido? Eu tava comendo no McDonald's enquanto eu tinha um restaurante de comida saudável. Tudo que a gente faz causa um efeito na vida das pessoas. A partir do momento que eu saio pra fotografar e eu não me preocupo com esse efeito, eu tô indo pra ganhar aplauso ou pra postar uma foto e ganhar seguidor, isso perde o significado. Na verdade, não tem significado. E você não vai ser satisfeito, mais uma vez eu vou repetir isso, porque eu sei que a gente está vivendo uma era ou um tempo onde todo mundo quer milhares de seguidores, todo mundo quer engajamento, todo mundo quer... Isso não vai te trazer felicidade. O que vai te trazer felicidade é o efeito que você causa nas pessoas. E assim, pode começar com as pessoas que estão perto de ti. Como que os teus amigos são impactados ou afetados pelo teu trabalho? Porque não adianta tu querer atingir o mundo e mudar o mundo e atingir milhares de pessoas, sendo que as pessoas perto de ti não são impactadas de maneira alguma pelo que tu faz. Tem que fazer a tarefa de casa. Não adianta você querer fotografar casais incríveis, maravilhosos, sendo que o seu casamento ou o seu namoro ou a sua vida amorosa, seja solteiro também, tá uma merda. Que você não se sente inspirado, que você não se sente amado ou que você não ama. Como é que tu vai sentir o amor das outras pessoas sendo que você não sente o amor por você mesmo? Se você não sente o amor pela pessoa que está com você? E requer tempo também, não é do dia para a noite. Tem uma outra lição que foi o tempo que dedicastes à tua rosa que a fez tão importante. Porque no livro ele tem uma rosa, né, no planeta dele, que é a paixão da vida dele. E aí depois ele vê que existem outras milhares de rosas, mas aquela rosa se torna importante porque ele dedicou tempo para ela. Eles cativaram uma relação entre eles. Então é preciso dedicar tempo para você, é preciso dedicar tempo para os seus relacionamentos, entender que o seu trabalho, a sua empresa, a sua fotografia é mais um relacionamento da sua vida. E que assim como você cuida de um casamento ou de um namoro, você tem que cuidar da sua empresa. É olhar para a sua empresa como você olha para um casamento. É preciso regar, é preciso cuidar, é preciso aprender, é preciso evoluir. Às vezes não é fácil, mas você tem muita possibilidade de expandir, de se inspirar com as coisas que acontecem com você mesmo. Tem muita gente que vive buscando inspiração, sei lá onde, e fala, meu Deus, eu não sou criativo, eu não tô inspirado. Começa a olhar para a tua história como a própria ficção. A gente tem inspiração o tempo inteiro, a gente tem aprendizado o tempo inteiro, por isso que é tão importante a gente escrever.
eu desci para pegar uma caixa, no descer para pegar uma caixa, eu consigo me inspirar, porque eu olho para alguém com atenção, com presença, eu vejo que aquela pessoa está fazendo alguma coisa que eu não fazia e que me desperta uma vontade de fazer, ou eu escuto alguém falando sobre sei lá, entendeu? A gente tem que ficar atento às coisas que acontecem à nossa volta e o que acontece na gente também. E entender que a empresa não é um pilar separado da sua vida. Tem que estar tudo em harmonia, tem que estar tudo em equilíbrio. E no final de tudo é como você está se sentindo agora. E uma outra lição do Pequeno Príncipe, então, é que o amor verdadeiro começa lá onde não se espera mais nada em troca. A partir do momento que eu me permiti viver um novo relacionamento amoroso, me apaixonar e viver toda essa intensidade do amor, sendo quem eu era, eu mudei. E essa minha mudança impacta onde? Na Voe, que é a minha empresa. Porque a Voe é o reflexo de quem eu sou. Então, se você já conhece a Voe há mais tempo e lá no Instagram, ou até se você não conhece, você pode fazer esse exercício, de ir lá no Instagram e rodar para 1 ano atrás, você vai ver o que a gente postava há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, o que a gente postava há 2 anos. E olha o que a gente posta agora. O que você sente com os posts de agora? É muito claro para mim o quanto eu tenho a Voe agora como uma chave para acessar o coração das pessoas, para expandir o amor, para expandir os relacionamentos, para curar relacionamentos, assim como eu já me curei, estou me curando. E a partir do momento que eu tenho consciência e clareza disso, eu começo a me dedicar para esse efeito que eu quero causar nas pessoas. E aí tudo que eu faço é pensando nesse efeito. Será que eu estou expandindo o amor no coração de alguém? E a partir do momento que alguém me fala ou me dá um feedback sobre isso, é o que vai me deixar feliz. Não é ela mandar uma palminha agora e dizer que eu sou foda. Antes era, agora não é mais, porque eu tô fazendo de dentro pra fora e não de fora pra dentro. Eu quero levar tudo que eu tô vivendo para que outros casais vivam também. Todas as experiências que eu tenho dentro do meu relacionamento, eu quero que outros casais sintam e tenham também. E como que eu faço isso? Através da arte. Através da fotografia, através de um texto, através de um vídeo, através de uma música, através de uma conexão entre o casal. E pra arte não tem regra, não tem certo ou errado. Porque se vê com o coração. E uma outra frase do nosso amigo, Pequeno Príncipe, é que só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O meu trabalho não é sobre a luz perfeita, não é sobre enquadramento dentro de uma regra X. É sobre tocar o coração das pessoas. É fazer da fotografia um instrumento. É fazer com que cada foto se transforme numa arte que mostre inteiramente quem eu sou. E não ter medo de mostrar quem eu sou. Não ter medo de contar a minha história. Não ter medo de falar aqui o que eu sofri, as minhas dores com relação amorosa, as minhas angústias, os meus sofrimentos, tudo que eu passei. Esse sou eu. E se eu consigo passar tudo isso através do meu trabalho, outras pessoas vão se conectar. Porque quem nunca sofreu uma desilusão amorosa, ou quem nunca já se sentiu, não se sentiu mal por não ter alguém do lado que desejaria, enfim, várias outras coisas. Não se sentir amado, não se sentir pertencido, não se sentir inteiro. Todo mundo já passou alguma coisa dessa. Eu também passei. E quando eu falo, eu me abro para as pessoas, automaticamente as pessoas vão se conectar. Porque elas estão vendo que, é uma arte foda que entra e invade meu coração. E você pode parar de culpar o seu cliente, ou o lugar, ou o equipamento, por seu trabalho não estar te fazendo feliz. Pelo que você olha, assim, do resultado, olha para essa foto, não tô feliz, não tô contente, não culpa o cliente, não culpa o lugar, não culpa o equipamento. Porque é reflexo de quem você é. Então, mesmo dentro de um casamento merda pra você, que você não tá se sentindo bem, que os clientes não estão te tratando bem, que não é nada a ver o que você gostaria de fotografar, o que será que a tua essência tem pra mostrar ali no meio daquilo tudo? Porque eu aprendi isso quando eu fiz um casamento que era horrível. Horrível pra mim. Horrível de sentimento. Os noivos se brigavam o tempo inteiro. A família mandava, era palavrão a toda hora, eles discutiam o tempo inteiro. Tava totalmente desorganizado. Os clientes, cara, sério, pensa assim, tudo que eu tinha pra me sentir mal. E eu me senti mal nesse casamento, em vários momentos. Eu briguei com meu irmão, porque tava tão uma vibe ruim, assim, que
Foi foda, sabe? Mas depois eu cheguei em casa, fiz a seleção das fotos, editei e olhei as fotos. E aí eu falei, cara, o que eu fiz? Porque as fotos estavam passando uma coisa boa, sabe? Tinha amor nas fotos. E aí eu fiquei, cara, eu entrei num grande conflito, né? Fiquei, quer dizer então que eu consigo fakear um negócio? Eu consigo, tipo, parecer tudo mentira, então, fazer, né, parecer coisas que não são? Daí me veio assim logo depois, né? Não, é só quem tu é reflexo de quem tu é. Porque mesmo num casamento caótico, eu consegui fazer fotos que expressassem amor, que expressassem leveza, que expressassem diversão, porque falava sobre mim. Então vamos sair daqui, sair desse vídeo, lembrando sempre que não é só sobre o seu cliente, é também, mas é muito sobre você, sobre quem você é. Então, independente de onde você esteja, sempre lembre, se tá uma bosta tudo que você tá vendo na sua frente, como que a minha essência pode ser manifestada aqui através da minha arte, através da minha foto, através do meu trabalho. Porque tem mais uma frase que é: aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós, deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. Todos os seus clientes, todas as pessoas que estão do seu lado, elas deixam coisas em ti, assim como tu tem a capacidade de deixar coisas nelas, que é esse efeitinho. Qual é esse efeito que você está gerando nas pessoas que estão à sua volta? E o que as pessoas que estão à sua volta podem te ensinar? Não acho que você tem que falar com o maior guru de todos os tempos para ele te ensinar alguma coisa. A gente aprende com quem está do nosso lado, a gente aprende com a gente mesmo, todos os dias. Basta a gente estar consciente e sensível. Sensibilidade é uma coisa muito importante. A gente não precisa ter medo de sentir. Eu sei que desde criança a gente é castrado a sentir. Porque a gente não pode chorar, a gente não pode expressar, a gente não pode botar pra fora. Mas vamos se conectar com o que a gente está sentindo agora. O que você está sentindo agora, se você pudesse me falar uma palavra? Depois deixa no meu direct do Instagram, Daros Bruno. Deixa lá, o que você sentiu quando eu te perguntei essa frase? O que você estava sentindo quando eu te fiz essa pergunta? Porque quando a gente tem consciência do que a gente está sentindo, a gente fica mais atento para perceber o que os outros estão sentindo também. E mais do que isso, quando a gente está presente, a gente está aqui agora. Eu estou aqui falando com vocês agora. E eu estou aqui falando com vocês agora. Eu não estou no Instagram, eu não estou lendo aqui não sei o que, eu não estou com alguém aqui do meu lado passando e me falando alguma coisa. Não, eu estou falando com vocês. Da mesma forma que vocês estão assistindo agora. Então evita, né, vocês vão ter aí outros dias e várias outras palestras, evita ficar mexendo no celular na mesma hora, evita ficar num lugar barulhento com pessoas te interrompendo. Não, leva isso a sério, esteja presente, esteja no agora. E começa a perceber, estando aqui, o que você sente. Na hora que você vai fotografar, lembra que você está saindo de casa para fotografar pela única vez na tua vida. Porque não vai existir uma segunda oportunidade como essa. Você não vai assistir essa palestra, por mais que você assista esse mesmo vídeo aqui, tá? Amanhã vai ser completamente diferente. Porque você já vai estar diferente, você vai estar sentindo outras coisas, eu vou estar diferente, então se eu for assistir esse vídeo também. Entende? A gente nunca é o mesmo. É sempre um momento único. Eu sei que é muito clichê, mas assim, é real e a gente não percebe. A gente fala assim, já tô fotografando há tanto tempo, não sei o quê. Não. Eu tenho casamento, semana que vem é o primeiro casamento. Como que eu vou fazer para acessar a minha potência máxima dentro desse casamento? Para eu compartilhar quem eu realmente sou dentro desse casamento. Para eu me conectar com o coração desses clientes, das pessoas que forem impactadas depois por esse trabalho. Por que eu tô indo fazer isso? Então é muito importante a gente lembrar, a gente estar conectado com isso, lembrar que é sempre a única vez que você vai fazer alguma coisa. E aí, para finalizar, agora oficialmente, a última frase, o último ensinamento do Pequeno Príncipe, que inclusive eu recomendo que vocês leiam esse livro. Se vocês lerem também, depois me contem no meu Instagram o que vocês acharam. Ele tem muito aprendizado, fala muito sobre a vida. É um livro infantil, mas que, né, serve para todos nós adultos, que é a seguinte: não lhe direi as razões que tens para me amar, pois elas não existem. A razão do amor é o amor. Então eu queria terminar esse vídeo, essa conversa,
falando o quanto eu preparei isso com muito amor. Eu queria também agradecer a Duda, que foi quem me ajudou a organizar todo esse conteúdo, porque eu tinha um monte de coisa para falar. E aí a Duda é minha amiga, ela é jornalista e me ajudou de uma forma brilhantemente bem a passar esse conteúdo de uma forma que pudesse contar, né, em partes e tudo que eu queria falar. Estou muito feliz e grato. Obrigado ao Edin Brasil pela oportunidade. Ano que vem a gente vai se ver no palco do Edin Brasil, que eu vou estar lá palestrando também. E é isso. Obrigado. Estou muito feliz que vocês sintam amor e compartilhem amor. Esse é o meu desejo. Agora acabou. Vou tomar minha água. Muito bem, não tomei água durante o... Não fiquei com a boca seca, foi um ótimo ponto. Fim. Beijo. Tocar uma flauta. Peraí. Fim.